Bom dia, boa tarde, independente do horário que esteja assistindo esta apresentação, seja muito bem-vindo. Bom, o tema deste seminário é a educação física na Grécia Antiga e fazem parte deste grupo de apresentação os discentes André, Clainardo, Pedro Augusto, que sou eu, Renê, Sérgio e Igor, certo? Que vão se apresentar após a mim. Bom, começarei introduzindo aqui algumas informações sobre a história da educação física neste período da Grécia Antiga. Quando a gente fala em Grécia Antiga, logo vem a frase na nossa cabeça: culto ao corpo. E o que seria esse culto ao corpo? Bom, muita gente já ouviu aquela frase, deuses gregos, todo mundo quer ser um deus grego. E é exatamente isso que significa esta frase. Eles fazem de tudo, nesta época eles faziam de tudo, para que eles tivessem um corpo de um deus, ou seja, um corpo altamente definido, músculos avantajados, dentre outras formas. E neste período se destacaram dois filósofos gregos, que seria Platão e Aristóteles. Bom, o Aristóteles nasceu na Macedônia, ele foi aluno de Platão, que nasceu em Atenas, ambos na Grécia, certo? Bom, e as teorias educacionais deles eram as seguintes. Platão dizia que crianças a partir dos 7 aos 17 anos, elas eram para praticar a ginástica, que era o foco do esporte na época, era a ginástica, e música, porque assim ocorria um equilíbrio entre o corpo e a alma, certo? Então, a partir dos 20 anos, já se iniciava um treinamento, ou seja, dos 17 aos 20 anos, iniciava-se um treinamento corporal e tudo, para ir para a guerra. Porque nesta época tinha muitos conflitos, tem conflitos entre Esparta e Atenas, que logo mais veremos a história da educação em Esparta e em Atenas. Bom, logo em seguida veio o seu aluno, Aristóteles, macedônico, colônia grega, que diz que ele diz que a educação, a vida humana, no caso, ela se divide em 3 etapas: a vida física, a instintiva e a razão. No caso, ele diz que crianças de 2 a 5 anos, elas seguiam apenas o seu instinto, ou seja, elas não poderiam aprender neste período, porque elas não teriam capacidade, elas seguiriam apenas o instinto. Dos 7 aos 14 anos, ele seguiu a mesma teoria de Platão, no qual os alunos deveriam aprender músicas básicas e a arte. E dos 15 aos 21 anos, aí sim começava realmente um treinamento físico de alta intensidade e regimes alimentares. Tudo isso com a finalidade de manter um corpo perfeito para atender às exigências propostas pela guerra, que sempre ficavam eminentes nesta época, no qual, como eu citei anteriormente, tinha sempre conflitos entre Esparta e Atenas. Bom, e a partir de agora eu passo a palavra para o nosso amigo Renê, o qual irá falar sobre a educação em Esparta. Valeu! Olá, tudo bem? Meu nome é Renê e eu vou falar sobre a educação em Esparta. Então, em termos mais amplos, podemos ver que a educação desenvolvida em Esparta está intimamente ligada a um caráter militarista que a sociedade e o governo tomavam naquela época. Desde sua pequenidade, o indivíduo estava com sua vida sob total responsabilidade do Estado. Vale lembrar que, para os espartanos, todo indivíduo nascido ele tinha o seu potencial militar a ser desenvolvido conforme o tempo. Então, ele analisava todo o percurso desse indivíduo, dessa criança, até ele se tornar um soldado desenvolvido. Então, já ao nascer, a criança era minuciosamente observada pelos anciões. E se, por algum acaso, a saúde ou então alguma questão física não tivesse no padrão, na verdade, era observado isso, a criança era descartada, digamos assim, ou até morta em alguns casos. Então, em outro caso, se ela não apresentasse nenhum tipo de perfeição, ela poderia ficar com sua mãe até os 7 anos de idade. Após essa idade, ela ficava sob tutela do governo e se prepararia para sua trajetória militar. Passado isso, ele ficaria ali, entre seus 7 e 12 anos, ele ficaria ali observando toda a organização e cultura do seu povo. Após isso, ele começaria a entrar em um rigoroso treinamento militar, onde, no caso, eles eram lançados em campos onde
as próprias crianças, elas teriam que procurar seu alimento em forma de caça, coleta no caso, ou em outros casos até furto. Fazia parte do próprio treinamento de resistência militar da criança. Nessa mesma época, eles eram colocados para rezar em grandes marchas, como também lutarem entre si. Assim, eles estariam preparados para combater eficazmente em qualquer situação. Era importante colocar as crianças a situações de provações para justamente garantir a sua resistência, como também sua obediência. Caso descumprisse qualquer uma das duas, eles estariam sujeitos a várias torturas físicas pelos seus superiores. Quando chegavam aos 17 anos, eles eram expostos ao teste final, que seria a críptica. Como é que funcionaria? Como se fosse um jogo de pique-esconde, esconde-esconde. Os soldados eles eram escondidos durante o dia, eles se escondiam durante o dia no caso, e à noite eles teriam o objetivo de caçar o maior número de ilhotas, que seriam os escravos da polis da época. Quem conseguisse sobreviver e conseguisse o maior número de escravos ficaria como integrante do exército militar e também teria direito a uma parte da terra, um lote de terra, digamos assim. Em relação às mulheres, vale salientar que essa mesma tutela exercida pelo Estado sobre as crianças também cabiam a ela, pois, segundo a cultura espartana, somente uma mulher fisicamente preparada poderia gerar filhos para lutarem bravamente pela sociedade e Estado. Além disso, durante sua vida civil, ela poderia adquirir direito à propriedade e, em relação ao seu casamento, ela não estaria necessariamente sujeita ao seu marido, assim tendo sua dependência. Aos seus 30 anos, quando fizesse os 30 anos, o soldado ele poderia, digamos assim, pular a sua condição de cidadão. Poderia fazer parte da Ápila, que seria a Assembleia Geral que vetava e que criava leis para a questão da classe política de Esparta. Quando fizessem os seus 60 anos, o soldado poderia sair do exército e integrar a Gerúsia, que seria o Conselho de Anciões, responsável pela criação de leis espartanas. Bem, foi isso, pessoal. E agora eu passo a palavra para meu colega Igor, que vai falar sobre a educação em Atenas. Obrigado.